Bem-vindo à lição 5 desta série chamada O Chamado de Jesus, onde falo do meu livro pelo mesmo nome, O Chamado de Jesus, onde quero fazer um vídeo para cada capítulo do livro. E agora chegamos ao capítulo 5, que se chama A Orientação do Espírito Santo. E eu só quero dizer agora, eu amo ser guiado pelo Espírito Santo. Eu amo. Estou animado por ser guiado pelo Espírito Santo. E eu acho tão importante para todos nós, como crentes, que entendamos o que o Espírito Santo deseja fazer. Não somos chamados para fazer isso sozinhos, somos chamados para ser guiados pelo Espírito Santo. E quero falar sobre isso neste capítulo. E quero começar lendo algo para o capítulo. O Espírito Santo quer ser uma parte tão grande da nossa vida cotidiana quanto ele era. Na vida dos primeiros discípulos, ele quer nos guiar, trabalhar através de nós e fazer com que não há diferença entre a nossa vida e a vida dos primeiros discípulos que lemos no livro de Mormon. E eu quero dizer isso, eu realmente acredito que o livro de Atos na Bíblia deve ser. A vida e o que eles vivenciaram lá é o mesmo que você e eu devemos experimentar hoje. Não devemos construir com base nas tradições da nossa igreja. Devemos construir com base apenas na Bíblia. E o Espírito Santo está aqui para nos guiar, ele está aqui para nos ajudar, ele está aqui para nos conduzir à verdade, está aqui para nos lembrar de tudo a palavra de Jesus falou. Quando olhamos para Lucas capítulo 10, como vamos passar neste livro versículo por versículo, começamos a ler isso. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou 70 outros também e os enviou de 2 a 2 diante do seu rosto para cada cidade e lugar onde ele mesmo estava prestes a ir. Então, aqui lemos que depois de Jesus tê-los nomeado aos pares, ele os enviou para cada cidade e lugar onde ele mesmo desejava ir. Quando Jesus andou na terra, ele foi guiado pelo Espírito de Deus e andou aqui fisicamente. Queria ir para diferentes lugares, para diferentes cidades e lugares, pois sabia que a colheita era grande e havia pessoas que o aguardavam naquela cidade e aquela cidade e aquele lugar e aquele lugar. Então, quando Jesus andava na terra fisicamente, ele queria ir a diferentes lugares. Por exemplo, a mulher em Samaria, a mulher no poço, ele foi até lá mas agora Jesus não está mais aqui fisicamente, agora ele está no céu. Mas ele não nos deixou sozinhos. Quando subiu aos céus, enviou seu Espírito para cá. E agora somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. E como Jesus queria ir a cidades e lugares específicos naquela época, porque lá existem pessoas que são a pessoa da paz que estão buscando Deus. Da mesma forma que ele queria, ele quer agora. Nós, como seu corpo, pelo Espírito Santo em nós, para irmos àqueles lugares. E eu realmente acredito que o que lemos no livro de Atos, quando falamos sobre ser guiado pelo Espírito Santo e o que Jesus mandou fazer, é o mesmo hoje. O livro de Atos não é apenas como o livro dos Salmos. O que é isso? É o livro dos apóstolos ou é o livro do trabalho do Espírito Santo? Porque o livro de Atos realmente mostra qual é o trabalho do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa? Uma pessoa que segue Cristo. E eu quero ler algo aqui do meu livro para este capítulo. Ao longo de todo o livro de Atos, podemos ler como o Espírito Santo agiu pelos primeiros discípulos. Ele era uma grande parte da vida deles, já que era ele quem os liderava. No livro de Atos, lemos coisas como parece bom ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, 28, ou então enviado pelo Espírito, Atos 13, 4, ou foram proibidos pelo Espírito Santo, Atos 16, versículo 6. Eu realmente acredito que deveria ser assim hoje em nossa vida, mas
onde nós, alguma vez nas igrejas ouvimos algo assim, hoje, onde ouvimos alguém falar dessa maneira, dizendo tipo, parece bom ao Espírito Santo e a nós, ou sendo enviado pelo Espírito, ou sendo proibido pelo Espírito. Proibido pelo Espírito de ir ali e ali. Não ouvimos conversas assim hoje em dia, mas isso deveria ser como? Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos continuar lendo meu livro. Vemos isso ainda mais claramente. Quando olhamos para o discípulo Filipe em Atos 8, 28, 26 a 40, um dia na vida de Filipe, ele experimentou um anjo do Senhor falando com ele. Diga-lhe para onde ir. Quando chegou lá, onde os anjos disseram que ele deveria ir, viu uma carruagem. E então o Espírito Santo falou com ele e disse que deveria correr até a carruagem e falar com o homem lá. E quando ele obedeceu e foi até lá, ele encontrou a pessoa de paz, algo sobre o qual vou falar mais tarde no meu livro, e o homem ali foi levantado por Deus. Pronto, buscando a Deus, e então Filipe compartilhou o evangelho com o eunuco, e ele se arrependeu, e assim que o eunuco viu a água, ele foi batizado imediatamente. E logo após o batismo, Filipe vivenciou algo incrível. O Espírito Santo o levou subitamente, um caminho para outro lugar. É realmente incrível quando lemos como Deus atua na vida de Filipe. Deus fazia parte da igreja primitiva. Da mesma forma que Ele quer fazer parte da sua vida e da minha vida. Aleluia. O chamado que Jesus nos fez não é impossível. Ele nunca nos convocará para algo que Ele não nos capacite a fazer. E Ele nos deu o Espírito Santo e pelo Espírito Santo Ele podemos vivenciar coisas incríveis. Quem Jesus quer visitar hoje? Quem Jesus quer que você visite e fale com? Assim como Filipe foi guiado pelo Espírito Santo, nós hoje podemos ser guiados pelo Espírito Santo até aquela pessoa que está pronta para receber. Tenho muitos exemplos fortes onde vi como o Espírito Santo me guiou e acho que deveria ser assim na vida de todos nós. Um exemplo engraçado, parece um pouco com Filipe no livro de Atos 8, acabamos de ler. Alguns anos atrás eu estava caminhando. Eu estava andando, eu estive na rua evangelizando no caminho de casa, eu estava andando no caminho de casa e de repente eu ouvi Deus dizer, pare. Eu fiquei tipo, por quê? Volte. E eu me virei e quando me virei, vi um homem atrás de mim e pensei que deveria ir até ele. Mas ele estava de costas para mim, então não quis chegar por trás dele. O passo ao redor dele, grande ao redor dele. E então eu fiquei ali, como se estivesse olhando uma loja, e então me virei para olhar seu rosto, e então ele de repente sumiu. E tipo, eu fiquei lá na frente de uma loja agora, e pensei, Deus, eu pensei que você disse, pare e volte. E agora o homem se foi. E então eu olhei para essa loja, eu estava olhando e era um cabeleireiro. E foi engraçado porque eu não uso mais isso. E parece estranho, tipo, eu estava a caminho de casa e Deus disse, pare e volte. E agora eu estou na frente de um salão de cabeleireiro. E então alguém veio por trás e disse, com licença, você está bloqueando a porta. Ah, eu não viro, desculpa, mas quando eu virei e olhei para aquela pessoa e disse, desculpa, que fiquei tão empolgado porque quando eu o vi, sabia que ele era a pessoa da paz. Faz sentido porque Deus disse, volte e fique bem ali. Porque aquele jovem, ele tem um braço sob o casaco, assim. Então eu digo, ei, pare, posso te perguntar uma coisa? Você acredita em Deus? E ele disse, é tão interessante você me perguntar, porque minha avó morreu há 2 semanas e ela tinha uma Bíblia. E eu herdei a Bíblia dela e nas últimas 2 semanas tenho lido a Bíblia todos os dias, mas não entendo o que leio. E esta manhã eu disse, Deus, se você é real, mande alguém para explicar o que estou lendo. E foi incrível. Eu disse, sou cristão, quero explicar, deixe-me orar pelo seu braço, o que aconteceu? E ele tinha um sangramento eterno no braço e eu orei por ele. Ele foi completamente curado imediatamente e estava em paz e eu pude compartilhar o evangelho com ele. Amo uma frase assim, quase como o livro de Atos. Ele era uma pessoa de paz, pronto para receber. E o Espírito Santo falou, volte, fique ali na frente da janela quase. Então aquele cara chegou e não pôde entrar. Nós precisamos ter uma experiência assim, onde o Espírito Santo nos guia. E eu tenho muitas experiências assim. Acredito que há um motivo para isso. Quero compartilhar isso com você.
Um dos principais motivos, eu acredito, é o equilíbrio entre ouvir o Espírito e agir. Acredito que precisamos ouvir o Espírito, mas também acredito que precisamos agir. Só precisamos obedecer. Não espero o Espírito Santo falar comigo. Dessa forma, há pessoas que são espiritualizadas demais. Não seja excessivamente espiritualizado. Eu conheci pessoas que são tão espirituais que nunca saem de casa, a menos que recebam uma palavra muito, muito clara que Deus diz, vá. Não, eu não preciso que o Espírito Santo diga para ir. Por quê? Porque Jesus já disse para ir. Ele já disse vá, então por que esperar por outro vá quando ele já disse vá? Então eu não espero por esse objetivo, eu vou porque Jesus já disse. Eu obedeço porque já está escrito em sua palavra. Mas enquanto eu obedeço, estou ouvindo. E acho isso importante. Também aquele homem que acabei de mencionar, onde Deus disse, pare e volte. Eu não estava sentado em casa no meu sofá e fazendo nada. Não, na verdade, eu estava lá fora obedecendo. E lá fora obedecendo. Deus falou, deixe-me ler algo deste capítulo do meu livro. Acredito ser importante termos a atitude de fazer o que Jesus disse, independente de querermos ou não. Ou se nós experimentarmos Deus falando diretamente conosco, ou não. É importante que quando você agir conforme a sua palavra, você está orando, ouvindo e perguntando ao Espírito Santo se tem algo que Ele quer te dizer hoje. É quando as coisas começam a acontecer. Por exemplo, se você olhar para um carro, você pode sentar atrás do volante e girá-lo quanto quiser. Não importa quanto você gire o volante, nada acontecerá se o carro não estiver em movimento. Porque o carro não está se movendo. É, na verdade, mais difícil virar o volante. Mas quando o carro começa a se mover, é mais fácil girar o volante e também move o carro para qualquer lugar. Ele precisa ir. Isso é igual com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Podemos sentar em nossas igrejas e orar a Deus e esperar que o Espírito Santo venha e nos guie. Podemos orar e jejuar, mas nada acontece porque não estamos fazendo nada. Mas quando começamos a obedecer e sair em fé na sua palavra, enquanto temos uma vida forte com Deus, orando e jejuando, então perceberemos que é muito mais fácil ser guiado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer o que acabei de ler aqui, eu realmente acredito nisso com o carro. Nós precisamos, não podemos simplesmente sentar e girar a roda, volante, precisamos ter o carro funcionando primeiro, precisamos fazer o carro pegar. Você precisa começar a obedecer. Por quê? Porque Jesus disse isso. Não espere, Ele já disse. E obedeça a sua palavra. Conheci tantas pessoas, não sei o que é a vontade de Deus para a minha vida, não sei o que fazer. Aqui, pegue a palavra, leia, obedeça. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Siga, faça isso. Enquanto faz isso, ouça. Enquanto você faz isso, esteja aberto ao Espírito Santo. E lá eu acho tão importante dedicar tempo à oração e ao jejum. E o jejum é muito, muito importante. Eu falo mais sobre isso no meu livro. Eu realmente incentivo vocês a pegarem se puderem. Então, o que eu quero dizer com esta lição é que eu quero incentivar vocês a vá, não espere, sim, se você não recebeu o Espírito Santo, então não vá. Se não recebeu o Espírito Santo, encontre alguém próximo, acesse tlirmed.com. Encontre alguém perto de você que possa orar para você receber o Espírito Santo. Aquela foi a única vez que Jesus disse, espere. Aquela foi a época em que as pessoas aguardavam pelo Espírito Santo. Mas depois que receberam o Espírito Santo, ele não disse, esperem, ele disse, vão. Vá, 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 vá. E eu te encorajo a fazer o que lemos aqui no chamado de Jesus. Em Lucas 10, não é para apenas orarmos e meditarmos, é para obedecermos. É para nós irmos e fazermos. Mas enquanto vocês estão indo e fazendo, e falarei mais sobre isso mais tarde, quando juntarmos tudo e viermos com muitos testemunhos, vocês verão. Você precisa abrir seus ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para você. E o Espírito Santo muitas vezes não fala através de uma voz grande e audível. O Espírito Santo fala por uma voz pequena, muito pequena. Pensamento. Quando você está na rua, quando você vai e fala com alguém, você costuma ver
uma multidão de pessoas, mas então você ora e diz: Deus, com quem você quer que eu fale? A quem você me envia? Então, muitas vezes você vê uma pessoa por quem de alguma forma você é atraído, não sabe o motivo, ou simplesmente fixa o olhar nessa pessoa de uma maneira: por que aquela pessoa? O Espírito Santo está te guiando. Ou você está tipo: Deus, para quem você quer que eu vá hoje? Então talvez uma pessoa que você conheça, talvez uma pessoa na sua família, pessoas ao seu redor, essa pessoa simplesmente vem à sua mente. É assim que o Espírito Santo fala muitas vezes. Deus coloca alguém em nossa mente e o Espírito Santo nos guia. Como eu naquela vez que eu estava caminhando, eu estava a caminho de casa. E foi exatamente como meus pensamentos, de repente pensei: pare, volte, o quê? Mas estou a caminho de casa, volte. Tudo bem, foi um pensamento que me ocorreu. E é assim que Deus frequentemente fala conosco. Pergunte a Ele quem Ele quer que você seja enviado e então vá com fé, vá e converse com isso. Nas próximas aulas, nessa série de vídeos no livro, eu vou então abordar com muito mais detalhes ao longo das próximas vezes. Do que você faz quando sai, do que você faz quando então vai e encontra aquela pessoa da paz. Como você compartilha o evangelho, como você cura os doentes, como você expulsa demônios, como você fica na casa deles, como você constrói comunidades, como estamos lendo em Atos 10, Atos 16, Atos 19. Você vê com Jesus e a mulher no poço, né, o Paulo, né, o Lídia, ou alguns dos outros exemplos na Bíblia. Espero que esteja preparado. E o tempo é curto, estamos vivendo no fim dos tempos. Jesus está voltando em breve. E certifique-se de que quando Ele voltar, Ele te encontre trabalhando em sua colheita. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos e precisamos de você lá fora. Não se trata de ser um super evangelista. É sobre obedecê-lo. Não diga: Senhor, Senhor, se você não faz o que Jesus disse. Vamos ler a palavra de Jesus, vamos olhar para o chamado que Ele deu a todos nós. E como eu disse no início, talvez você sinta um chamado para ser um líder de louvor, mesmo que não veja isso na Bíblia. Ou para ser um empresário, mesmo que não veja... Eu acho que está tudo bem as pessoas terem diferentes coisas que sentem que Deus as chamou para fazer. Ligue para eles também, mas esse chamado não deve prosseguir. O chamado de Jesus, você pode ter talentos, coisas que quer fazer. Mas na verdade se resume a obedecê-lo e fazer a sua vontade. Porque quando dizemos sim a Jesus, dizemos não a nós mesmos. E dizemos sim a negar a nós mesmos e pegar a sua cruz e segui-lo. E isso é uma vida empolgante. Até a próxima, compartilhe este vídeo, compre o livro na Amazon se puder ou no site www.largewellness.com. Leia o livro junto com essa área, compartilhe e vamos ver a igreja voltar ao que Jesus nos chamou para fazer. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau.